Suicídios. Lições Bíblicas. Jovens. A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula da Escola Dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira e nós falamos direto do estúdio ADCast da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba. Este projeto tem a coordenação geral, direção geral do pastor presidente Irineu Lima Pereira e a coordenação também do pastor Neusley Moura. Nós vamos aqui neste vídeo procurar ajudar aí professores, superintendentes na preparação de sua aula e para tanto tenho aqui comigo à minha frente pastor Dionísio. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Denis, a paz do Senhor, seu irmão, cooperador Rafael, a paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez uma honra estar participando nesta mesa tão instrutiva nos subsídios das escolas bíblicas dominicais e falarmos aí sobre filhos e herdeiros, é isso, né? Isso mesmo. Também temos aqui o cooperador Rafael. Paz do Senhor, meu amigo. Senhor, pastor Denis Pereira, é um prazer estar aqui na presença dos irmãos, pastor Jonatas Dionísio, é um prazer estar aqui essa noite para compartilharmos da palavra do Senhor e eu creio que Deus falará aos nossos corações aqui essa noite. Muito bem. Nós vamos na aula de hoje, é a lição 8 com o tema Filhos e Herdeiros, mas antes eu quero direcionar e pedir a você que estiver assistindo que se inscreva neste canal, ative as notificações, clica nesse joinha aí, interaja com o canal, seja o quarto integrante aqui desta mesa junto conosco, ajudando a plataforma a entender que esse conteúdo é relevante para que ela espalhe para mais pessoas também, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar aí a aula desta semana, que tem o título Filhos e Herdeiros. O texto principal desta aula está em Gálatas 4:7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. O resumo da lição diz que a maturidade exige de nós um comportamento diferenciado, pois por ela recebemos a herança em Cristo. Então nós vamos falar sobre este assunto hoje, filhos e herdeiros. Nós vamos falar sobre maturidade cristã e vamos falar aos jovens e ensinar aos jovens na próxima aula que o jovem precisa crescer, ter maturidade espiritual a partir do contexto da carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos passar aqui a leitura do nosso texto bíblico. Antes só, aqui pedir ao pastor Dionísio para ler aí os objetivos, pastor, da nossa lição de hoje. Vamos lá, os objetivos de hoje é conscientizar que somos herdeiros de Deus em Cristo e compreender a nossa posição em Deus pela fé em Jesus Cristo. E o terceiro objetivo é saber que o herdeiro de Deus precisa viver com maturidade e responsabilidade. Muito bom. Vamos ao nosso texto bíblico. Eu acho que a palavra-chave aqui hoje é maturidade, né? A gente vai trabalhar um pouco este assunto dentro da nossa aula. Vamos aqui ao nosso texto bíblico, que está em Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7, começando aqui também com o pastor Dionísio. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e cuidadores, até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei,
a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Na introdução, nós vimos na lição anterior que Paulo tratou a respeito da descendência de Abraão. Todos os que creem em Jesus pela fé, quer sejam judeus, quer sejam gentios, são filhos de Deus por meio da fé. Nesta lição trataremos a respeito da maturidade, ela que faz o herdeiro menino se tornar um herdeiro completo e apto para receber a herança. Então a gente vai ver aqui nessa lição que não basta ser herdeiro, há um caminho entre ser herdeiro e receber a herança. E essa lição nos mostra também, já começando, que pela fé em Cristo somos filhos. Agora, é a nossa caminhada com Ele de crescimento e de maturidade que vai nos colocar na condição de recebermos a herança. Quem não tem maturidade acaba vivendo como escravo. A maturidade nos faz viver como filhos de Deus através de Cristo Jesus e, portanto, se somos filhos, somos herdeiros, não é? Então, nessa caminhada de maturidade, nós estamos caminhando para recebermos a nossa herança em Cristo Jesus. Muito bem, vamos iniciar aqui a partir do primeiro tópico, herdeiro, mas como se não fosse ainda com o cooperador Rafael. Aqui o nosso subtópico de número 1, herdeiro, mas como escravo, Paulo vai explicar aos Gálatas, né, a diferença da criança, né, e de uma pessoa que já atingiu a sua maioridade, né? Nós podemos olhar aqui, Paulo é muito claro em suas palavras, né? Ele diz aos Gálatas, todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Está em Gálatas capítulo 4, versículo de número 1. Né? E nesse texto nós podemos entender a importância da maioridade. Né? Nós sabemos, pastor Denis, né, que uma criança ela é imatura, ela é inexperiente. Ambos possuem a herança. Paulo aqui ele é bem claro, a criança ela possui a herança, só que ainda ela não está pronta para receber aquilo em suas mãos. E isso se dá com o tempo, com a maioridade. Quando essa criança atinge a sua maioridade, ela vai ser madura, ela vai atingir a maturidade espiritual. E essa maturidade ela vem também com experiências vividas na presença de Deus. E nós podemos fazer aqui uma aplicação, né, para os jovens que nos ouvem em relação ao tempo. Sim. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, você pode acompanhar na sua Bíblia, diz que tudo nesse mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Então nós devemos saber esperar, né, o tempo da maioridade, né, chegar em nossas vidas. Não devemos ser ansiosos, mas devemos sim saber esperar o tempo. Né? Somos aprovados por Deus através de experiências e através da nossa maturidade espiritual. Muito bem. Pastor Dionísio. Muito bom. O subtópico 2 trata sobre a plenitude dos tempos. E é importante lembrarmos, mais uma vez, estamos aqui na lição de número 8. Isso. E estamos estudando a Epístola aos Gálatas. Volta atrás ali, veja as aulas que foram gravadas anteriormente para você entender o subsídio também da Epístola aos Gálatas como um todo. Isso é importante. Até mencionar que nessa contextualização, os Gálatas eles haviam crido no Evangelho de Cristo pregado pelo apóstolo Paulo. E dessa forma, abrindo o coração, movidos pelo Espírito Santo de Deus, vieram a ter o entendimento de Jesus Cristo como Senhor resgatador. Só que em um determinado momento, com o contato com pessoas seguidores da lei judaica, né, dos judaizantes, eles acabaram cedendo
e querendo mover a sua fé baseada na lei judaica. E dessa forma, Paulo vem explicar que é um retrocesso para eles tentarem anular a herança que alcançaram através do cumprimento da profecia em Cristo, para ainda viver sob os rudimentos da lei. E nesse tópico 2, nesse subtópico 2, vai dizer justamente isso, a plenitude dos tempos, o kairós de Deus, o tempo marcado, oportuno que Deus marcou ainda antes da fundação do mundo. O cordeiro havia sido entregue à morte, justamente para quê? Para resgatar aquilo ou a quem havia se perdido. E os Gálatas entenderam essa mensagem, compreenderam essa mensagem, mas preferiram às vezes voltar e ter um retrocesso e viver ainda como meninos na fé, ao invés de entender e desfrutar da herança salvífica através da morte de Cristo que foi pregada aos Gálatas. Então, Paulo, ele deixa bem claro para os Gálatas que, para transformar, que a vinda de Cristo, esse intermédio, Cristo veio, perdão, através do Deus interveio para transformar uma promessa, da promessa que havia sido feita ainda a Adão, que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, em um fato consumado. Isso é chamado de plenitude dos tempos. E no finalzinho deste subtópico, Paulo vai dizer que a bênção de Deus não estaria restrita aos descendentes de Abraão que guardavam a lei, mas essa bênção seria dada pela fé aos que crescem no sacrifício de Cristo. Então, esse aguardo, esse mover da maioridade, de se mover, de alcançar a herança, só aconteceria através da fé em Jesus Cristo, o qual veio na plenitude dos tempos resgatar aquele ou a quem havia se perdido. Muito bom. Nós estamos acompanhando em toda essa revista essa dificuldade dos Gálatas de se desprender daquilo que eles aprenderam. A gente pode até olhar ao longo desta revista, às vezes a intenção é boa, às vezes a intenção parece até nobre, mas a gente tem que tomar muito cuidado, e por isso que eu costumo dizer, ensinar aos jovens, cooperador Rafael, pastor Dionísio, que o dom mais necessário para nós hoje é o dom de discernimento. Sem o dom de discernimento, os Gálatas estão se permitindo ir por um caminho que tem Deus, que tem Jesus, tá tudo certo. Aparentemente, na superfície, tem Deus, tem Jesus. Não, tem cruz. Tudo ok. Mas ele tem um pequeno desvio, só que esse pequeno desvio, ele reduz tudo que Cristo fez. Ele apaga tudo que Cristo fez. Então é muito importante o jovem procurar ter o discernimento e não se deixar levar pelo que parece ser certo. Não basta parecer ser certo. É verdade. Tem que ser certo. Aqui no tópico 1.3, ele fala que um dos objetivos, da vinda de Jesus foi para remir os que estavam debaixo da lei. A palavra remir aqui, é comprar novamente. Apocalipse capítulo 5 e versículo 9. E eles cantavam uma nova canção dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e nos resgatastes para Deus pelo teu sangue, de cada família e língua e povo e nação. Então, o homem foi criado por Deus, então o homem é de Deus. Com o pecado, o homem se colocou debaixo da maldição, debaixo da condenação. Deus enviou Cristo e nos comprou de novo. A graça manifestada ali, ele nos comprou. E ao nos comprar, ele pagou com o seu sangue toda a nossa dívida. Colossenses, acho que capítulo 2, vai falar sobre isso, que a dívida que nos era contrária, Jesus tirou ela do meio de nós, o escrito de ordenanças, Colossenses 2, 13 e 14, e ele cravou a nossa dívida na cruz. Então nós não temos mais nenhuma dívida. Um certo estudioso comentou sobre a lei que ela é o paidagogos, que é de onde vem a palavra pedagogo, que é aquele responsável por preparar e levar as crianças de uma família para a escola
e entregá-las ao professor. Então, o pedagogo na nossa cultura, ele é o que ensina. Mas aqui não é o que ensina, é o que entrega, é o que leva. Era como um escravo que a função dele era pegar a criança na casa dos pais e conduzi-la até a escola, isso é maravilhoso, e entregá-la para o professor. Então, Paulo está nos mostrando aqui que a lei, ela tinha esse papel, não pode ir além, ela tinha esse papel de nos conduzir ao verdadeiro mestre, que é Cristo, nos conduzir até a graça, nos conduzir até ele. É tanto que Romanos, todas as minhas Bíblias têm esse texto marcado, porque eu acho maravilhoso. Romanos capítulo 6, versículos do 11 ao 14. Assim também vós considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de iniquidade ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Agora olha que interessante o 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então quem está debaixo da lei está debaixo de condenação. Aí Romanos 8 e 11 vem e complementa. Portanto agora quando? Quando Cristo veio, nenhuma condenação há para os que estão não na lei, mas em Cristo Jesus. Então, Paulo está procurando mostrar que a lei não tinha o poder que o sacrifício de Cristo tem. Ela só apontava, ela só conduzia, não é? Então a gente precisa ter esse desprendimento daquilo que é essencial. Já foi falado aqui sobre tempo. Há tempo para todas as coisas. O tempo da lei é até Cristo. Cristo vem, cumpre todas as coisas, entrega-se e, portanto, a nossa fé é nele e no que ele fez, não é mais na lei. A lei conduziu, a lei trouxe até aqui. E aí ela entrega a Cristo e Cristo agora é comigo. Agora eu vou resolver, está consumado, tetelestai, e está tudo certo. Aula poderosa essa aula, muito linda essa aula, viu? E a lei, um adendo, ela justamente aponta o versículo João 3,16, porque Deus veio ao mundo e enviou seu Filho amado, justamente para resgatar aqueles que estavam vivendo sob o jugo do pecado. Sim. E a lei, ela aponta justamente isso, para que todo aquele que nele crê não pereça, porque o perecer já é um processo natural do homem. Sim. A partir do momento que nasce, o perecer já é um processo natural. Nascemos em pecado. Logo nasce em pecado. Não tem um meio termo. E a lei, ela justamente aponta a Cristo em todos os momentos, mostrando que ao ser humano é impossível alcançar a salvação. Ao ser humano, a lei demonstra o quê? Que é o perecer, porque não houve um justo sequer que se cumpriu, a não ser Jesus Cristo. É isso aí. Então a lei ela vai até um limite, né? Dentro do plano de Deus eu já tinha estabelecido. Até aqui, daqui para frente, meu filho assume e tá tudo certo. Muito bem. E o que vocês estão achando aqui da nossa aula, da nossa participação? Nós estamos aqui nessa mesa abençoada, nesse tempo que é muito gratificante nos sentarmos à mesa para conversarmos sobre a palavra de Deus. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, comenta, fale para nós de onde você nos assiste, de qual lugar do Brasil, do exterior você vai assistir esta aula, e deixe sugestões nos comentários também, porque nós estamos aqui para ajudar vocês, professores, dentro daquilo que for a nossa competência, a nossa possibilidade. Vamos ao tópico 2, que vai falar sobre a nossa posição em Deus. Essa aula é muito importante, professor Rafael, porque você sabe que tem crente que está há muito tempo... Eu estava fazendo as anotações aqui, enquanto a gente começava, que tem muito crente que ele não sabe a sua posição em Deus. É engraçado que hoje a gente tem que falar o óbvio. Tem crente esperando para ser exaltado. A exaltação do crente aconteceu na cruz, irmão. Tem crente que não sabe a posição dele em Deus. Se você não souber a sua posição em Deus, né, então tem muito filho vivendo como mendigo, porque ele não sabe a posição dele em Deus. Não conhece a graça do Salvador que nos alcançou, né?
Vamos lá. O tópico 2, né, que diz sobre a nossa posição em Deus, e subtópico de número 1, Paulo explica aos Gálatas, né, ah, como subtópico, somos filhos e herdeiros, né, a nossa posição em Deus. É muito importante que nós olharmos, né, que antes os Gálatas serviam aos ídolos, pois não conheciam a Deus. Como o pastor Jonatas disse anteriormente, a igreja em Gálatas, eles estavam vivendo um retrocesso, né? Eles estavam voltando à idolatria, voltando a viver debaixo da lei. Então Paulo vem e combate fortemente e faz essa explicação. Olha, nós somos filhos e herdeiros. E nós podemos falar isso é um privilégio para as nossas vidas, pastor Denis. Nós sermos chamados de filhos de Deus. E nós sabemos que nós temos, né, em nossas vidas um direito à herança. Todo filho tem um direito à herança. E o que me chama a atenção aqui é que quando nós falamos de herança, é algo que vem em nossas mãos, algo que nós recebemos, mas nós não trabalhamos para isso. Alguém conquistou, alguém trabalhou, alguém pagou o preço, né? Se nós falarmos da nossa vida secular, né? Um filho tem direito à herança do pai, tudo aquilo que o pai conquistou, tudo aquilo que o pai galgou em sua vida, né? Um filho tem esse direito à herança. E nós sabemos também que a nossa herança, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 4, a palavra do Senhor diz assim: assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem Aleluia. ser destruídas. Essas heranças são chamadas de heranças incorruptíveis. Então Paulo fala ardentemente aos Gálatas, né, e eles deveriam olhar para essa herança incorruptível. E muitos, nós estamos em uma escola bíblica de jovens, e hoje, infelizmente, muitos jovens, pastor Denis, se deixam a levar pelas idolatrias atuais. Muitos ventos de doutrina. Inclusive idolatria gospel, né? Idolatria gospel. Eu idolatro um cantor, idolatro um pregador, né? Então, são coisas vestidas, né? É uma falsa verdade bíblica. Então, nós temos que entender que nós somos filhos. E todo filho, o pai cuida. Nós somos cuidados por Deus. Mateus capítulo 6, versículo 31 e 32. A palavra do Senhor diz assim: portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Então nós podemos concluir que nós não devemos nos deixar levar pelas leviandades aqui, pastor Jonatas, dos dias atuais, mas nós temos que continuar caminhando rumo à herança que Deus prometeu para nós, que é uma herança eterna e incorruptível. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. O subtópico 2 traz a abordagem de guardando preceitos e regras. Sabe que vem uma ilustração em minha mente, pastor Denis, irmão cooperador Rafael? A imagem, a figura de uma criança que chega ali às 3 horas da manhã na porta do quarto dos seus pais e ele desesperadamente começa a bater na porta, e o pai atende, e aí ele fala: "Que foi, meu filho?" Ele fala: "Pai, vai ter almoço amanhã?" Aí o pai fala: "Sim, filho, vai ter almoço amanhã." Aí ele vai dormir e fala assim: "Ainda bem que eu vim lembrar o meu pai, senão ele não daria almoço para mim amanhã." E muitas das vezes as pessoas trocam ou deixam de entender que nós somos filhos e herdeiros de Deus. Deus já está galardoando-nos com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Uhum. Temos o privilégio de viver ainda
com a esperança da glória futura, da glória vindoura, onde estaremos ali de fato vivendo uma vida em corpos incorruptíveis, mas temos o privilégio de vivermos o hoje já, com a presença do Espírito Santo de Deus, aquele que nos capacita, aquele que nos guarda, aquele que nos dá coragem para enfrentar este mundo tenebroso. Mas muitas pessoas estão trocando essa verdade, essa conquista adquirida através da morte de Cristo na cruz do Calvário, por misticismo religioso, por crenças, às vezes, pagãs, por ações que faz com que o agir de Cristo já concretizado, o kairós de Deus, a plenitude dos tempos que já vem, foi deixada de lado. E é nesse aspecto que Paulo ensina aos Gálatas. Vocês estavam vivendo como herdeiros, mas agora, observando a lei de Moisés, estão voltando atrás na época que serviam-se a ídolos, mais preocupados em guardar festas hebraicas, mais preocupados em saber regras do que de fato cultuar ao Deus remidor, de fato cultuar ao Deus criador dos céus e da terra. Nesse subtópico 2, vai estar tratando justamente com os Gálatas referente a esse assunto. Guardamos o domingo porque foi de Jesus Cristo, o dia que Jesus ressuscitou, vencendo a morte. Dessa forma, nós entendemos este dia, que não é uma regra, mas sim um momento de cultuar em gratidão a este Deus maravilhoso. Nós entendemos, é importante até como que é uma lição de jovens, mas eu sou obrigado a ir na igreja? Não, você vem na igreja porque você entende que ali é a comunhão dos santos, Exatamente. a comunhão dos salvos, um local onde nós estamos aqui usufruindo de uma comunhão gratificante de sabermos que estamos todos movidos com o mesmo objetivo, com uma mesma fé. Logo, vir ao culto não é uma regra. Vir ao culto é um prazer. Vir ao culto é um ato de adoração e de reconhecimento deste Deus maravilhoso. E é dessa forma que este subtópico vai nos contrapor, que Paulo contrapõe. Guardar preceitos e regras é viver sobre a lei. Viver sobre a lei é viver sobre a condenação. Porque não tem um justo sequer que vai conseguir, de fato, alcançar a salvação guardando regras, seguindo preceitos. Mas nós temos o prazer de servir a Deus. Temos o prazer de negarmos as coisas do mundo, de negarmos o mundo, de vivermos ao Senhor, não por regras, não por práticas de regras, mas porque sabemos em quem temos crido. Logo, não somos mais moradores daqui da terra, somos peregrinos nessa terra, sabendo que estamos indo para o céu. O finalzinho desse subtópico diz assim, mas quando o cumprimento de regras se torna o referencial de espiritualidade, tal ideia não é correta, como no caso dos Gálatas. Não podemos agir de forma mística religiosa. Não temos a gravata que faz com que você pregue melhor. Não tem o terno que faz com que você pregue melhor. Mas sim, tem a presença do Espírito Santo, que faz com que você queira viver de uma forma melhor, que você queira se vestir de uma forma ao qual, de fato, demonstre que você pertence a este reino para as demais pessoas, não de uma forma mística, mas não de uma conduta corriqueira, de um rito, mas porque você, de fato, serve ao Senhor e assim quer ser referenciado nessa conduta. Muito bem. Eu estava hoje olhando uns vídeos e eu achei interessante, eu escutei um pastor falando sobre o paganismo. Quando chega junho, julho, tem essas festas que a gente chama de festas pagãs. Então tem a festa junina é pagã, então a gente não pode comer o doce, não pode comer o pé de moleque, e, enfim, claro, tem que ter todo esse cuidado. Mas ele falou algo interessante, que ele disse o seguinte, o que é o paganismo? O paganismo é quando você troca, né? Quando você vive uma vida espiritual à base de troca. Então você faz algo, você presta uma adoração para o ídolo esperando receber algo em troca. Então você entrega uma oferta esperando receber algo em troca, não é? E aí é interessante porque quem não sabe sua posição em Deus, mesmo estando na igreja cristã, acaba praticando paganismo, porque ele está sempre querendo trocar algo com Deus, né? Então eu vou seguir a regra, porque se eu seguir a regra, ele vai me abençoar.
Porque o problema não é a regra. Porque quem entende que é filho, ele também cumpre regra e cumpre com prazer. Porque assim, ó, a juventude de hoje, pastor Dionísio, Rafael, a juventude de hoje, ela precisa ser direcionada, né? E assim, como pai, a gente tem regras na nossa casa. Sim. Só que o filho que entende que tudo aquilo é pro bem dele e que tudo que temos é herança dele, ele não tem problema em seguir regra. É para a segurança dele, é para a proteção dele, é para a alegria dele, não é? Porque a gente está num mundo completamente oposto, né? A gente está num mundo completamente sem regra. Eu costumo dizer que o diabo ataca tanto a igreja porque o maior referencial que um jovem hoje pode ter de autoridade, de regra, de princípio, é na igreja. Porque na escola já não tem mais, em casa os pais não dão conta. É a igreja que ainda tem hierarquia, que ainda tem o respeito à autoridade. É a igreja que ensina que eles devem respeitar. Então, o jovem na faculdade, ele deve ser o melhor aluno da sala de aula, ele deve ser o mais educado que os professores. Porque é tudo isso que a Bíblia ensina, não é? Então, o filho que entende quem ele é, ele, se precisar cumprir regra, ele vai cumprir por prazer, não para trocar com o pai. Então, vou cumprir. Aquele aluno que diz assim, né? Não, eu vou tirar nota boa porque no final do ano meu pai vai me dar o videogame. Não, eu vou tirar porque ele é meu pai. Porque eu quero honrá-lo. Eu quero deixá-lo feliz. Eu tenho prazer em deixar meu pai feliz. Não é? Bom, Paulo, aqui na carta de Gálatas, ele relembra os seus leitores que esteve com eles em fraqueza. Eu costumo dizer que eu gosto dos escritos de Paulo, que Paulo se expõe, não é? Paulo como Paulo escreveu muito, ele se expõe, ele expõe suas fraquezas. Ele fala em Romanos capítulo 7, miserável homem quem eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, Paulo não coloca a si mesmo num pedestal. Parêntese, cuidado com quem se coloca a si mesmo num pedestal. Não é? Em tempos de internet, o jovem às vezes ele é levado a seguir alguém e olhar alguém como referência espiritual apenas por aquilo que aparece na internet. O que aparece na internet, tudo ali é fabricado, essa é a grande verdade. É fabricado. A foto é fabricada, né? A foto nunca é uma. Né? Você posta uma foto, mas você deixou lá na galeria 300. Aí você ainda coloca um filtro. O vídeo que você faz é tudo editado. Então, muito cuidado para não pegar o recorte da vida de alguém, o recorte de um vídeo de 15 minutos e achar que a pessoa é aquilo. Porque às vezes as pessoas expõem, principalmente hoje na internet, elas expõem só o seu lado super-homem, só o seu lado fantástico, só o seu lado extraordinário, sobrenatural. Mas Paulo vai na contramão disso, ele mostra as suas fraquezas, ele mostra a sua pequenez, ele mostra a sua humanidade, sendo cheio do Espírito Santo, sendo poliglota, sendo um intelectual, tanto espiritualmente quanto secularmente. Paulo, ele tinha um vasto conhecimento em diversas áreas, mas ele mostra a sua pequenez, ele mostra a sua humanidade. Então ele mostra que ele esteve com os Gálatas em fraqueza, não é? E aí é uma forma de dizer que ele estava cometido de uma enfermidade. Por que ele faz isso? Diferente das pessoas que ensinam que quem serve a Deus não pode ficar doente, ou se está, é porque cometeu algum pecado, ou porque não tem fé, Paulo nos permite entender que estamos sujeitos às mazelas deste corpo de humilhação. Nós estamos sujeitos, não tem como, não é? Nós estamos neste corpo e este corpo, ele tem aí as suas limitações. Filipenses 3:21, a partir do 20, eu não consigo isolar o texto, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o que transformará o nosso corpo vil em corpo glorioso. Então, esse corpo adoece, por mais unção que você tenha, né? Esse corpo se entristece, sim, por mais unção e graça de Deus que você tenha. E Paulo nos ensina aqui também uma lição de que o que a igreja de Gálatas foi para ele nesse seu tempo de enfermidade, de fraqueza. Paulo esteve em muitas igrejas, mas em nenhum lugar e em nenhuma carta ele abriu o seu coração mostrando especificamente isso, que provavelmente é o espinho na carne que ele tinha. Há muita especulação sobre isso, mas é o mais perto que ele chega de mostrar, não é? Que era esse o espinho na carne. Ele fala aqui em Gálatas 4:14,
13. Vós sabeis como através de enfermidade na carne eu vos preguei o evangelho pela primeira vez. Primeira lição. Nossas dores não podem impedir a nossa missão. Perfeito. As nossas dores não podem impedir a nossa missão. Então, se a sua dor impede a sua missão, você está colocando as coisas em ordem errada. Invertendo. Sim. Porque nós não teremos uma vida para cumprirmos a nossa missão de anunciarmos o evangelho de Jesus Cristo, de iluminarmos o mundo, de impactarmos o mundo. Nós não precisamos, como muitos estão vendendo de novo na internet, uma imagem de um ministério completamente perfeito, nesse sentido, né? Então, um ministério onde tudo dá certo, um ministério onde você vai ter um super carro esportivo, uma super casa, um helicóptero, um avião para você viajar de pregação em pregação, milhares e milhares de seguidores. Não, ministério não é isso, nosso chamado não é para isso. Paulo nos mostra, o maior apóstolo, acho que a gente pode dizer, que ele tinha dores, ele tinha problemas, ele tinha dificuldades, entre outras, né? É que aquele abre o seu coração sobre a enfermidade. E minha tentação, aqui tentação é provação, estava em mim, em minha carne, mas nem por isto me desprezastes, nem me rejeitastes, antes me acolhestes como a um anjo, até mesmo como Cristo Jesus. Ele diz que os Gálatas, eles foram tão extraordinários com ele, que se eles pudessem, eles arrancariam seus próprios olhos para entregá-los a Paulo, o que nos leva a entender que ele tinha uma enfermidade séria ali nos olhos. Então, a primeira lição é: não deixe a sua dor, o seu problema, dificuldade parar a sua missão. A segunda é: você precisa ter alguém para quem chorar suas dores. Claro. Sim. Ninguém é super-homem. Então, ali no púlpito é muito bonito. Diante das câmeras, né? É muito bonito. Mas tem os bastidores. Tem os bastidores, Paulo aqui exato. está mostrando os bastidores. E pastor Denis, Muito bom. é interessante aqui, né? O pastor Jonatas levantou uma questão, o pastor Denis complementou também sobre o paganismo que nós vivemos, né? Na atualidade aí dos jovens, e isso tudo leva, né? Com as redes sociais em alta, né? O Instagram bombando, as curtidas bombando, né? E isso tudo leva o jovem a ter uma aceitação social. Sim. E leva o jovem a não se posicionar perante a palavra de Deus. Um jovem que não se posiciona diante da palavra de Deus, ele deixa de viver o extraordinário de Deus. Sim. E a maturidade que nós olhamos no subtópico 1, né? É ele entender aquilo que Paulo falou a Timóteo. Paulo vai passar ali o bastão da palavra do ministério a Timóteo e faz algumas, né, levanta ali algumas questões, e uma das principais, que eu sempre falo isso para os jovens ali no Jardim Glória, né? Inclusive quero deixar um abraço para todos, ao pastor Benê também, né? E eles estão cansados de ouvir isso. Paulo fala a Timóteo: olha, o seu ministério será assim, tendo comida e com o que se vestir, esteja com isso satisfeito. Então, o ministério jovem, né, só para concluir aqui e já passar para o próximo ponto, o jovem deve viver uma vida de posicionamento. Sim. E entender que esse relativismo da nossa atualidade, em que a sociedade quer deturpar as verdades bíblicas, né, que a Bíblia é uma verdade absoluta. Sim. A palavra de Deus é uma verdade absoluta. E a sociedade quer manobrar, quer transformar isso num relativismo religioso. E o jovem que se posiciona e diz não, ele está pronto para viver o extraordinário na vida dele, através da ação de Deus. É isso. Bom. Até porque se ele não se posicionar, é igual uma marca que não se posiciona, né? Exato. Uma marca que não se posiciona, ela tende a desaparecer. Sim. Pastor Denis, nosso irmão Rafael, é lícito uma pessoa buscar a cura de um ente querido, é lícito. Não, É lícito. sem dúvida. Sim. Agora, imagina a seguinte situação. Eu estou frequentando o culto porque eu quero buscar uma cura. Isso, a pessoa quer vir buscar uma cura, amém. Só que a partir do momento que você coloca isso como primícia do seu culto, olha só,
num determinado culto, eu venho e recebo essa cura. Então quer dizer que eu não preciso mais vir no culto de amanhã, porque eu já alcancei aquilo que eu estava buscando. E todas as vezes que Paulo vem demonstrando que o cultuar a Deus vai além de necessidades físicas. Sim. Porque quando você põe um critério de culto em cima de uma necessidade, eu vou ir para a igreja porque eu quero entrar numa faculdade. Sim. Mas a partir do momento que você entra naquela faculdade, então o culto já não tem mais sentido para sua vida. É por isso que muitos jovens, talvez por isso que muitos jovens, ao entrar na faculdade, esquece. Esquece de Deus. Exatamente. Ora a vida toda para entrar na faculdade, pai, mãe, orando, jejuando, consagrando. Aí entra, Mas essa Cadê Deus? visão é uma visão. A Bíblia é sensacional, porque a Bíblia ela nos orienta, nos explica em tudo. E essa é a visão que Jesus interroga os seus discípulos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 15, quando ele pergunta de quem eu sou. Primeiro ele pergunta, o que o povo diz a meu respeito? Não, tu és um profeta, tu és um líder, tu és uma pessoa boa, ou seja, uma pessoa boa você ouve, com um profeta você é instruído, com um líder você segue, mas é isso que Cristo está pregando? Não. E vocês que estão comigo, de que forma vocês me veem? Tu és o Cristo, tu és o Deus vivo. E com um Deus vivo se faz o quê? Se adora. Se adora. Então, o motivo do culto, o objetivo do culto é adorar o Senhor. Sim. É isso que O motivo Paulo da está... vida, né? É isso que Paulo está explicando. O meu corpo vão continuar tendo fraqueza, vão continuar tendo dificuldades. Na vida vai ter portas que vão se abrir, vão ter portas que vão se fechar. Vai ter faculdade que você vai participar, vai ter faculdade que você não vai participar. Mas que o objetivo do teu culto, o objetivo da tua fé é entender este Deus maravilhoso que nos ama, que te ama e que abençoa a tua vida. Muito bom. Conversa abençoada. Aqui estamos tendo, dentro da palavra de Deus, mais esta oportunidade aqui no ADCast, o estúdio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Piracicaba. Pastor-presidente, pastor Irineu Lima Pereira e coordenação geral aqui do pastor Neusley Moura. Lembrando que nós temos aqui neste canal as pré-aulas, aulas preparatórias para as classes de adulto e para a classe de jovens. Nós estamos ministrando a de jovens, mas tem as de adultos também. Então é importante você pegar o link do canal e compartilhar com todo o departamento da IBD da sua igreja, com todos os professores aí da sua igreja, os pastores aí da sua região, porque nós estamos aqui para ajudá-los com este material, esse plus, esse pró a mais aí, para preparação da escola dominical, tá certo? Ajude esse canal a crescer, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, comentando. Vamos aqui ao terceiro tópico, que fala de maturidade e responsabilidade. Só mais um parênteses aqui sobre posicionamento que o cooperador Rafael falou. Eu acho que é um dos assuntos que a gente mais tem que falar com jovens hoje, para eles se posicionarem. Sim. Eu estou lançando um livro agora onde eu mostro que o posicionamento te dá respeito. Então, se você não se posicionar, você vai ser só mais um. Você vai passar despercebido, né? Você é só mais um. Você não se posicionou naquele ambiente, né? Então, agora, quando você se posiciona, às vezes o jovem ele tem medo, porque, claro, quando você se posiciona num ambiente de iguais, você chega sendo diferente, você vai se destacar, e quem se destaca, não é prego que se destaca, leva martelada. Não tem jeito. Exatamente. Mas isso traz respeito. Sim. Porque a Bíblia diz que o rei fez o decreto e pelo decreto Daniel tinha que ir para a cova dos leões, mas a Bíblia diz que o rei não dormiu aquela noite. Porque o posicionamento pode afastar algumas pessoas, mas pode ter certeza que de longe tem alguém olhando e admirando que você não está se curvando, que você não está. É por isso que o José não foi enviado direto para a morte quando é acusado. Será que José não era posicionado? Ele deveria ser direto para a morte. O que Potifar olhou nele? Um escravo e falou, pera, não vou mandar ele para a morte, vou mandar só para a cadeia, com crime capital como era aquele. Então José era extremamente bem posicionado. Vamos lá para o terceiro tópico, maturidade e responsabilidade. O terceiro tópico, maturidade e responsabilidade, nós vamos acompanhar aqui no subtópico de número 1, né? O autor dessa revista, ele traz um questionamento. Inimigo fala a verdade? Né? É possível que os judaizantes estivessem ensinando que Paulo era um inimigo dos Gálatas por falar daquela forma com eles. Paulo, ele tem, né, em sua jornada missionária, um compromisso
né? Que é ensinar a palavra de Deus e também alimentar o povo, cuidar do povo com ensinamentos bíblicos. E nós sabemos, Pastor Denis, que a palavra de Deus, ela tem muitas funções, Pastor Jonatas, em nossas vidas. A palavra de Deus nos dá conforto quando a gente necessita. A palavra de Deus nos dá consolo em nossas vidas quando nós estamos padecendo, né, sofrendo alguma situação difícil, né, em nossas vidas. Mas um dos principais objetivos da palavra de Deus nas nossas vidas é nos levar a um confronto. A palavra de Deus, ela nos confronta com a nossa realidade pecadora. A palavra de Deus aqui, o autor traz, né, que Paulo, né, ele é claro, ele é sucinto em suas palavras e tinha como missão levar a palavra, o evangelho genuíno, né? E o autor traz o questionamento do apóstolo sobre sua forma de falar com os leitores, deixa claro a diferença. Olha que termo interessante que a revista nos traz, em ser um bajulador e ser um mestre. Qual que é a diferença do bajulador e do mestre? O bajulador, Pastor Denis, né? Nós vamos dizer assim, um líder bajulador, um pregador bajulador, um ensinador bajulador, ele não vai te levar a um confronto interno perante a palavra de Deus, né? Um bajulador, ele não tem essa coragem, essa audácia, nós podemos dizer assim, de pregar a verdade bíblica como ela é, que não é, em hipótese alguma, o caso do apóstolo Paulo. Tanto que aqui, né, a revista também vai nos trazer a diferença de bajulador e mestre. O mestre, ele ensina, ele admoesta, ele cuida, né, e ele leva as pessoas ali, os ouvintes da palavra de Deus, a um confronto. Será que a minha vida, Pastor Denis, está dentro dos caminhos que Deus quer para mim? Será que eu estou posicionado? Então, muitas das vezes, quando alguém, um mestre, um ensinador, fala a verdade e confronta, ele é tido como inimigo. Muito pelo contrário, a palavra se faz necessária em nossas vidas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 e 22, diz assim a palavra do Senhor: Não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o bom e evitem todo tipo de mal. Então a palavra, né, que Paulo ensinava e a palavra que os mestres da nossa atualidade ensinam para nós, nos leva a um confronto. Sim. Nos leva a uma vida de arrependimento. E para ser cheio do Espírito Santo de Deus, jovem, né, nós devemos viver uma vida de arrependimento diário. Se nós não nos arrependermos da vida que nós levamos, né, muitas das vezes uma vida levada pela atualidade, né, que nós já falamos, pela aceitação social, nós deixamos de viver o melhor de Deus em nossas vidas e não nos posicionamos, porque o bajulador não nos leva a um posicionamento. E por isso que é interessante o jovem ser intencional na sua vida espiritual. Exatamente. Um objetivo, né? Podemos dizer assim. É, eu quero mais de Deus. Eu porque quero Deus. A gente falando aqui de redes sociais, não falando mal, nós estamos usando, Sim, né? exatamente. A rede social, você quer conhecer o que um jovem procura, o que qualquer pessoa procura, é só olhar o que ela está stalkeando na internet, né? Só olhar. Só olhar. Nossa, só vem esse tipo de vídeo para mim. É porque você parou 10 segundos e assistiu um. A internet hoje ela funciona assim. Se você está passando um vídeo e você para em um e assiste ele, pode esperar. É instantâneo. Os próximos vídeos, automaticamente o algoritmo vai te mandar vídeos sobre aquele assunto. Então, por exemplo, se você está procurando lá um assunto sobre EBD e assiste o nosso vídeo, ele vai começar a mandar um monte de vídeos nossos para a pessoa e de assuntos como esse. Então, para o jovem não
ser levado pelos bajuladores, que sempre teve, estão aí, ele precisa ser intencional na sua vida espiritual. sim. Ele não pode simplesmente, eu escutei isso aqui. Não. Você precisa procurar os mestres, que tem os bajuladores, mas também tem os mestres. Sim. Muito bom. Tem aqui os adolescentes aqui da sede, a de Belém Piracicaba, recentemente fizeram um congresso com o tema "O raso já não me serve mais". Sabe, me traz a reflexão, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14, a conversa que Jesus tem com a mulher samaritana, Sim. quando ele indaga ela, fala assim, olha, essa água que você tira do poço, você voltará a ter sede, mas a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E quando... Vou marcar isso aí, que eu vou pregar isso aí. O raso não me O serve raso já mais. não me serve mais. Foi tema de congresso aqui. E eu tenho na minha Bíblia marcado, e eu coloquei uma interrogação bem grande nesse versículo. Uma pergunta para mim, na verdade, né? Está com sede? Se você tem sede ainda de algo nesse sentido, quer dizer que você de fato não bebeu dessa água. Porque o beber da água é você se interessar, você mergulhar em se informar, em se aproximar do Senhor, em buscar proximidade com Deus. E é justamente isso que o nosso irmão Rafael está falando. O bajulador não vai te direcionar a isso daí. Vai querer sempre aquilo que é superficial. Exatamente. Justamente para que você não beba da água. Você até sinta o cheiro da água. Você até se refresca com o vapor que sai dessa água. Mas o bajulador não vai fazer de fato você mergulhar. Olha só, em Hebreus capítulo 5, versículo 12, 13 em diante, Paulo vai fazer menção das pessoas que ainda bebem o leite materno. Sim. Sabe o que é leite materno, pastor Denis? Leite materno é um alimento, irmão Rafael, processado por outra pessoa. Olha só. A mãe processa o leite e dá para o seu filho ali amamentar e alimentá-lo. Então, o leite materno é um alimento processado por uma outra pessoa. O bajulador vai fazer você sempre ser necessário de um leite processado por ele. Sim. De um youtuber ou de uma pessoa que você fique vinculado, que ele necessite disso. Mas Paulo está dizendo que na maturidade você alcança agora o quê? O intuito de você comer uma coisa sólida. E comer uma coisa sólida é você ler um texto bíblico, por exemplo, nós estamos falando de estudar a Bíblia, é você ler um texto bíblico e não necessariamente buscar agora uma interpretação sobre aquele texto, mas o Espírito Santo já traz ao teu coração, de fato, o que aquele texto quer falar. Você está vivendo por algo que é produzido dentro do seu próprio entendimento. Isso é uma comida sólida. Você já não está esperando mais alguém processar. Deixa eu ver o que o comentarista falou sobre aquele texto. Então, quem está te dando leite é aquele comentarista. Está processando aquele alimento e está te dando leite. Mas Paulo está falando justamente isso. O bajulador vai fazer com que você jamais perca a necessidade do leite. Mas, de fato, o líder, né, de fato, aquele que é mestre, vai fazer com que você busque o alimento sólido, entender que a Bíblia fala com você, que Deus está falando com você constantemente. Muito bom. Tópico 2. O tópico 2 é um tópico que vai falar sobre zelo inconveniente. Rapaz, esse... Isso é bom, é bom. Bom, tava olhando aqui, rapaz. E aqui o comentarista da lição ele vem bem claro assim, dizendo que nem toda demonstração de zelo é interessante do Espírito. Rapaz, aí eu até marquei aqui uma palavrinha chamada aparência. Tem muita gente que acaba vivendo de aparência, né? Sim. Sabe, no dia do culto é cristão, é crente, no dia do culto... Com o outro, que o zeloso religioso, ele com o outro, ele sempre fervoroso, tá? Mas quando está... Ele é firme, né? Para corrigir os outros, ele é uma maravilha. É uma maravilha. E a reflexão é justamente sobre isso. Que tem pessoas que, às vezes, vivem essa aparência zelosa. Dá a impressão que, de fato, é zeloso, mas, segundo a lição, nem todo esse zelo, nem tudo isso é vindo, de fato, do Espírito Santo. O Espírito Santo entende, de fato, o mais profundo sentimento do nosso coração. E, nesse sentido dos Gálatas, aqui traz a referência de que os judaizantes, com o contato com os Gálatas, o próprio Pedro, o apóstolo Pedro mesmo nesse contexto, foi até advertido pelo próprio apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, de trazer, às vezes, a menção de uma tradição ser mais importante do que a questão espiritual. Sim.
sabe? E a tradição aqui, no caso, nós vemos que era um zelo de aparência, era um zelo que eles estavam tentando buscar um estilo de vida, mas para ter uma aparência de um servidor de Deus, né? Do que, de fato, uma vida espiritual condizente com aquilo que o Espírito Santo tinha feito uma obra em suas vidas. Então, o zelo espiritual se preocupa com a vida espiritual das pessoas. O zelo religioso se prende ao formato como a religião é manifesta. Neste subtópico, vai mostrar que o zelo dos judaizantes era um zelo inconveniente, era um zelo que estava tentando fazer demonstrativos de prática da lei. Eu sou bom porque sirvo a lei. Eu sou bom porque pratico as obras da lei, guardo a lei, mas não porque Cristo, de fato, me fez uma pessoa boa. Não porque Cristo, de fato, através da sua graça e através da sua misericórdia, remiu a minha vida e me deu, então, sim, condição de ser considerado uma pessoa alva, como a neve, pelo fato de que o sangue de Cristo nos dá essa condição. E esse tópico finaliza dizendo que, fazendo uma menção do apóstolo Paulo, que ele não estava ali com os Gálatas, mesmo em momentos que ele não estava ali com os Gálatas, ele demonstrava, mesmo à distância, o zelo espiritual que marcava o seu ministério. É como que o apóstolo Paulo está dizendo, eu não vivo de aparência, mas vivo de fato uma vida pela fé. Paulo mesmo vai dizer nessa carta aos Gálatas que já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas a vida que vivo-a em Cristo Jesus. Muito bom. Esse zelo religioso ele é muito comum, né, no nosso meio. Né? Às vezes o líder, o jovem não foi no culto e ele já chega de bota já e não quer nem saber porque o jovem não foi. Que você tem que vir, que se você não vier... Então, esse zelo religioso, ele prende, né? Ele sufoca, né? E o zelo espiritual, claro que você vai sempre procurar, peraí, vem cá, vem para perto, a gente precisa estar junto. Mas o zelo espiritual, ele não vai sufocar, ele vai fazer a pessoa sentir vontade, né? De fazer mais, de estar envolvido. E por último, aqui a gente vai falar sobre a maioridade que exige responsabilidades. Eu tenho 2 filhos, uma filha de 25 anos e um filho de 21. E é interessante que os filhos crescem e enquanto eles cresciam, eu pensava o seguinte, quando fizerem 18, tô tranquilão, né? Fez 18, fiz minha parte, cumpri minha missão, já era. E a gente descobre como pai que os filhos ficam de maiores, independentes, mas a paternidade continua. E a gente tem que se descobrir, inclusive, numa paternidade diferente, não é? O pai que eu era para aquela criança, eu não posso tratar mais meu filho de 21 como uma criança. Ele é um homem e ao tratá-lo como homem, eu ajudo ele nesse processo de maturidade, assim como minha filha também. E é interessante dizer ao jovem que a caminhada cristã, ela é uma caminhada de crescimento. A ideia do evangelho não é que nós sejamos a vida toda crianças, não é? A vida toda meninos infantis. Não. Paulo, quando escreve aqui a sua carta à igreja de Éfeso, eu gosto muito desse texto, porque ele fala exatamente sobre esse crescimento. Versículo 11, ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, evangelistas, pastores, professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Perfeito aqui é maduro. Perfeito aqui não traz aquela ideia errônea que a gente tem de perfeição, que é alguém que não tem erros, não tem falhas, não tem problemas. Não, perfeito é maduro, e você precisa ser maduro até para lidar com os próprios erros. Porque o filho imaturo, quando erra, corre do pai, porque ele não sabe quem é o pai. Agora, o filho maduro, ele evita errar, mas quando erra, ele não corre do pai, ele corre para o pai, porque ele sabe quem é o pai. Ele sabe que o erro entristece o pai,
mas o pai também tem prazer em perdoar o filho, porque é uma atitude de confiança, quando o filho abre o coração para o pai. Eu tenho uma regra na minha casa que é: a verdade não dói. Que não é isso que a Bíblia diz que a verdade liberta. Por mais que no primeiro momento ela assuste, talvez até doa, mas ela liberta. O que dói é a mentira. A mentira dói. Porque você ficar sob o efeito de uma mentira, achando que aquilo é verdade, sendo enganado, isso dói. A verdade não, né? Então, a ideia de Deus, a ideia do Evangelho, a proposta do Evangelho é produzir esse crescimento, é produzir essa perfeição, essa maturidade, não é? Então, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças. Então, o Evangelho ele vai produzir essa maturidade, que é contrário à infantilidade. O adulto não pode agir como criança, como se ele precisasse passar por todo o processo de crescimento e amadurecimento. Concluindo aqui, ministrando a jovens, liderando jovens, a gente percebe um tipo de comportamento, às vezes, no jovem, que o líder precisa conversar com ele sobre isso, que é, tem jovem, pastor Dionísio, que todo culto ele aceita Jesus. Todo culto ele aceita Jesus. Se for pregador de fora, então, e é uma choradeira. Não, e é uma choradeira. Os líderes precisam olhar isso. Espera aí, como assim? Você aceitou Jesus sábado passado, está aceitando Jesus de novo? O que está acontecendo? Esse jovem, ele não compreendeu o que ele é em Cristo, qual lugar que ele ocupa, não é? E esse jovem precisa crescer. Claro. Né? Ele precisa crescer, ele precisa ganhar maturidade. Para quê? Exatamente para que ele não haja mais como criança. Para quê? Para que ele adquira conhecimento e para que ele desenvolva uma fé madura, que não é essa fé duvidosa, desequilibrada, essa fé, um apelo que eu faço muito aos jovens ali no apelo. A gente faz o apelo para quem quer aceitar Jesus, quem quer voltar para Cristo, experimenta fazer o apelo. Quem tem dúvida da sua salvação? 70%, 80% dos jovens vão vir para frente. Às vezes o líder tem que fazer isso e aí lá no ensaio, então marcar um tempo com eles e tratar isso. Ser o mestre deles, tratar isso. Pessoal, vem cá, peraí, o que está acontecendo? Sim. Vamos crescer, vamos amadurecer, porque essa é a ideia do Evangelho, nos conduzir a esse crescimento, a essa maturidade, porque senão a gente tem o perigo de começar a viver como os Gálatas estavam vivendo, com medo. Então, peraí, eu preciso cumprir isso aqui, porque senão eu vou perder aquilo que Cristo fez. Não, ele já fez tudo, já está tudo certo. Viva a sua fé, não é? Cresça espiritualmente, desenvolva a sua fé, porque o sacrifício de Cristo já resolveu todas as coisas para nós. Amém, meus amigos? Muito bem colocado. Aula poderosa, né? Assunto gostoso de tratar. Muito bom. Estamos terminando aqui, então, a lição 8 na classe dos jovens. Em mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Queremos agradecer aí a participação de todos os professores, superintendentes, coordenadores da escola dominical. Seja você um veterano, como eu, já há mais de 25 anos dando aula na EBD, ou esteja você começando agora, aí, sei lá, os primeiros meses, as primeiras aulas, fica firme que juntos nós vamos conseguir cumprir essa nossa missão tão brilhante, né, que é a missão do ensino. Ensinar é algo maravilhoso, tá certo? Mais uma vez, obrigado, pastor Dionísio. Gratidão aí ao senhor, ao cooperador Rafael também, e a todos que nos assistem. Assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.